Pessoal, vamos continuar o curso então falando de condições de contorno, tá? O que significa condições de contorno? Quem já fez cálculo, equações diferenciais, sabe o que eu tô falando, é o que você precisa estabelecer nas regiões fronteiriças do seu sistema, né? Ou seja, nas periferias do sistema. E fisicamente falando, isso quer dizer quase sempre uma superfície externa, né? Em contato com algum meio externo. Né? Vamos ver. O calor se propaga no interior de um material, como a gente viu na aula passada, por condução de calor, né? De acordo com a lei de Fourier, com a equação de Fourier. Mas quando o calor chega na superfície do material, em uma possível superfície do material, ele precisa encontrar uma outra maneira de transferência. Né? Ou ele é impedido de continuar por ali, porque, por exemplo, essa superfície pode estar isolada termicamente, né? Daí nenhum calor passa por ali, o calor precisa encontrar outro caminho. Mas, né, outra possibilidade é que o calor atravesse essa superfície e comece a ser transferido de outra maneira. Pode ser que aqui você tenha um outro material diferente, com outra condutividade térmica, outra densidade, etc. Né? E daí ele vai continuar sendo transferido via condução. Mas pode ser que seja outro material, por exemplo, um fluido em movimento, né? Um gás ou um líquido. E aí a gente tem uma outra possibilidade de transferência de calor, que é a convecção. Ou pode ser, inclusive, o vácuo, né? E no vácuo, a única possibilidade para esse calor é radiação, né? Que é ondas eletromagnéticas, basicamente, carregando o calor ou a energia que veio aí da transferência de calor, né? Então isso é o que a gente chama de transferência de condição de contorno, né? O que acontece em uma interface entre o sistema e o meio externo. A gente vai ver primeiro nessa aula duas condições de contorno que são as mais importantes realmente, que são as condições de contorno convectivas e depois, em outro vídeo, as condições de contorno radiativas. Tá? Vamos começar pelas condições de contorno convectivas. Isso acontece quando o seu material está em contato com algum fluido, né? Pode ser um gás ou um líquido, um fluido de refrigeração ou aquecimento, dependendo do que você quer fazer, né? Você pode usar o líquido, ou o fluido, ou o gás, né, para aquecer ou para resfriar algum sistema, alguma peça, né, algum material. Segundo o Newton, né, quem descobriu essa lei aqui foi o Newton, mesmo das leis de Newton da física, da gravitação, etc. Ele percebeu que poderia escrever assim a taxa, né, ou o fluxo de calor, melhor dizendo, o fluxo de calor por convecção. Tá? Então veja bem o que acontece aqui nessa figura. O calor está sendo transportado dentro do material, né? Então você tem aqui um fluxo de condução de calor. Chega nessa superfície, a superfície externa em contato com um fluido, o calor tem que ser transportado agora por convecção. E o Newton, né, percebeu que ele poderia escrever assim o fluxo a partir da interface. Né? O fluxo de convecção é uma certa constante H, um número H, vezes a diferença de temperaturas. Uma diferença de temperaturas, né? TS, a temperatura da superfície, naquele instante, né? Em um dado instante, TS, e T, com o símbolo infinito aqui sobre subscrito, seria a temperatura do fluido longe da superfície, tá? Então, geralmente, eu não falo T infinito, eu falo T longe, ou T do fluido mesmo, tá? Fica mais fácil de entender isso por essa figura, né? Veja, ó, ela está aqui, né, dentro do material, então você tem lá aqui, né, nesta abscissa X aqui, ó, uma certa temperatura, como eu indiquei aqui, e aí vai caindo a temperatura até chegar na superfície, onde a temperatura é Ts. Né? E aqui o calor se propaga por condução, né? Aqui dentro. A partir desse ponto, a gente tem a superfície do material em contato com o fluido, e a temperatura no fluido, ó, tem um certo perfil, né? Ela não é linear, nem parabólica, eu não sei exatamente qual é o perfil térmico, né? Como eu disse aqui nessa última observação, ó, o perfil térmico no fluido é desconhecido, né? Eu não sei exatamente qual é o perfil térmico, então a figura é só esquemática. Eu só sei que muito longe da superfície do material, a temperatura é essa daqui, T longe ou T do fluido. E existe um certo aquecimento do fluido próximo à superfície. Né? Agora, se essa temperatura cai muito rápido ou cai muito lentamente,
eu não sei dizer, tá? E para a lei de resfriamento do Newton, na verdade, isso não importa muito. O que importa é a temperatura na superfície, né? Veja que o Newton supõe que o líquido em contato com o material está na mesma temperatura, né? Então, essa primeira camadinha de líquido em contato com o material está na mesma temperatura que o próprio material. E aí a temperatura vai caindo mais rapidamente ou mais lentamente, não importa para o Newton. Né? Só o que importa é a diferença entre a temperatura da superfície e a temperatura longe da superfície. Tá? Esse coeficiente aqui, H, é o chamado coeficiente de transferência de calor por convecção, medido no sistema internacional nessas unidades aqui, watts por metro quadrado por Kelvin. Tá? Tome cuidado, né? Atenção, tome cuidado com o sinal do fluxo de calor convectivo. Ele está escrito dessa maneira para que o fluxo seja positivo na direção x quando Ts maior do que T infinito. Né? Então tome cuidado. Às vezes você vai ter que inverter a ordem das duas temperaturas dentro dos parênteses na equação de Newton para colocar o fluxo na direção que você precisa colocar, né? Para que o calor vá para onde ele deve ir, ou seja, da região mais quente para a região mais fria. Tá? Então não decore, não bitole essa equação sempre como sendo Ts menos T do fluido. Pode ser que você tenha que inverter a ordem dessas temperaturas para fazer sentido físico, né? E para que a segunda lei da termodinâmica seja obedecida, ou seja, que o calor vá da região quente para a fria. Tudo bem? Vamos fazer então uma pausa nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou falar da outra condição de contorno, que é a condição de contorno radiativa, tá? Então até daqui a pouco. Valeu!